Paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez eu venho nessa tarde, através da rede social, dar mais um pouquinho do estudo sobre o profeta Isaías, o profeta messiânico. Esse é o nosso quarto vídeo, onde nós entramos falando sobre Isaías, comentamos sobre o rei Uzias, sobre a sua morte, também comentamos sobre o rei Acás na aula passada, e agora a gente vai falar um pouquinho também do rei Ezequias e vamos finalizar com o rei Manassés, né? A gente vai ver a causa o porquê que Deus castigou o seu povo, o que estava acontecendo naquela época, as profecias de Isaías contra o povo, não só contra o povo judeu, mas também contra o povo da Síria, contra o povo de Babilônia, de Tiro, do Egito, o povo de Edom, o povo de Amon. Então a gente vai ver tudo isso daí, o que estava acontecendo, qual era o contexto histórico, por que o profeta Isaías, ao longo da sua história, do seu trajeto profético, profetizando para esses reis, e muitos deles não davam ouvido. Então nós vamos estar comentando agora sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias, filho do rei Acás, que nós comentamos na aula passada. O rei Ezequias resolveu fazer o contrário do seu pai, né? Porque o rei Ezequias, ele é uma promessa de Deus, né? O rei Ezequias, ele foi profetizado pelo profeta Isaías no momento que a gente vê o povo de Samaria, onde fez aliança com Damasco, com o rei de Damasco, e vieram para a batalha contra o povo de Judá. Então nós vemos que o rei Acás, ele entrou em desespero, mas o profeta Isaías foi até ele e lançou uma palavra profética que Deus, se ele se voltasse para Deus, Deus ia ajudar, Deus ia pelejar por ele. Mas a gente vê que o desespero do rei Acás e a falta de fé, a falta de confiança em Deus foi tão grande que ele preferiu, sacrificar os seus filhos aos ídolos, fazer um sacrifício humano e fazer uma aliança com a Síria. Nisso daí, ele teve percas. É onde veio a profecia de Isaías, no seu capítulo 7, se nós for ler o versículo 14 a seguir, a gente vai ver que o profeta Isaías, então, ele fala sobre um remanescente, sobre um Emanuel, que ia nascer que ia fazer tudo ao contrário do que ele fez, que ia ser ia ser uma bênção, um homem usado por Deus. Então ele fala do rei Ezequias. Então o rei Ezequias, ele surge então num contexto histórico, fazendo ao contrário que o seu pai, o rei Acás, fez. E o interessante é que eu consegui uma das cartas, que está nos Talmud judaico, uma das cartas que o rei Senaqueribe envia tentando intimidar o rei Ezequias, que eu vou ler para vocês, que diz assim: quanto a Ezequias, o judaico, ele não se submeteu ao meu jugo. Eu montei cerco em 46 de suas cidades fortificadas e incontáveis pequenas aldeias. O tudo conquistei, usando rampas de acesso que nos colocaram perto das muralhas. Eu expulsei 200.150 pessoas, ou 200 a 150 pessoas, jovens e velhos, homens e mulheres, cavalos, mulas, jumentas, camelos, gado, grande e pequeno, além da conta. E a tudo considerei como pilhagem de guerra. Ó a afronta que ele faz. Ele mesmo eu o fiz prisioneiro em Jerusalém, na sua residência real, como um pássaro numa gaiola. Ou seja, ele cercou Judá ali, dizendo que ele aprisionou o rei Ezequias, que ele ficou como um pássaro na gaiola, porque ele não podia nem sair e ninguém podia entrar também ali na cidade de Judá. Suas cidades que eu saqueei, eu as tomei de seu país e as dei toda a Matinte, rei de Asdod, e a Pade, rei de Eglon, e a Silibel, rei de Gaza. Dessa maneira eu reduzi seu país, mas ainda aumentei o meu tributo.
Então aqui a gente vê que Senaqueribe, ele escreve uma carta, um documento, né? Um documento histórico que foi encontrado pelos arqueólogos em 1970, e aí esse documento, através de uma peça de argila, né, que eles faziam, a documentação não era como hoje, tudo em papéis, mas era em peças de argila, às vezes em madeira e outros em pedras, e ali foi achado esse documento onde o rei Senaqueribe, ele escreve essa carta, esse documento, dizendo que ele tinha feito um cerco ali em Judá e ele tinha aprisionado o rei Ezequias dentro da cidade, que ele não tinha como sair, ele estava como um pássaro dentro de uma gaiola, sem liberdade. O interessante é que quando Isaías ele lança uma profecia falando que a Síria ia ser o país ou a nação que ia acabar dando uma lição em Israel devido à sua desobediência, devido à idolatria, era só para eles entrar ali na cidade, é como se fosse uma lição. Mas a intenção do rei de Senaqueribe era exterminar o povo. A intenção do rei de Senaqueribe não era somente dar uma lição. Não, o rei Senaqueribe ele queria acabar com o povo de Judá. E ali Deus ele tem que interferir. A gente vai ver que o rei Ezequias ele faz uma oração ao Senhor e o Senhor ouve a sua oração, que nós vamos ler. Eu gostaria, se você tiver a sua Bíblia no livro de 2 Reis, no seu capítulo 19, versículo 35, eu acho interessante que nesse momento que Senaqueribe então ajunta o seu exército com mais de 185 mil homens, acampado ao lado de Judá, Jerusalém ali, e com a intenção de entrar, saquear a cidade, matar os homens e mulheres e aprisionar, ou até mesmo matar o rei Ezequias. Então ali Deus resolve interferir, porque aí o Senaqueribe estava querendo fazer além daquilo que Deus tinha ordenado. Então eu vou ler para vocês aqui, para vocês entenderem, no livro de 2 Reis, no seu capítulo 19, e o versículo 35 diz assim: Naquela noite, o anjo de Adonai saiu e feriu 185 mil homens no acampamento de Ashur. Na manhã do dia seguinte, lá estavam eles, todos eles, cadáveres, mortos. Então Sancherib, rei de Ashur, partiu e retornou à sua habitação em Nínive. Então naquele momento que eles estavam ali, Ezequias ele faz uma oração, ele clama ao Senhor, e o Senhor envia somente um anjo, né? Um anjo, e esse anjo desce até o acampamento dos assírios, onde estava Senaqueribe, ferindo, né? Feriu 185 mil soldados que veio a falecer. No dia seguinte, quando Senaqueribe acorda, ele vê 185 mil cadáveres ali. Ali é com certeza o medo toma conta do seu ser, mas ele não assume, porque os babilônicos, os assírios, eles não tinham costume, né, de assumir as suas derrotas e escrever em documentos. Então você não vai achar em outro documento a não ser na própria Bíblia ou nos Talmud. Mas se você for procurar documentação em relação a esses reis, eles não vão, porque eles não escreviam as suas derrotas. Tanto é que o próprio Egito ficou sabendo disso, mas foi falado que foi cometido de uma peste, de uma doença, e não que foi a mão do nosso Deus, não que foi a mão do nosso Jeová, né, o Jeová Jiré, Jeová Shalom, né, o Jeová Tsavaot, né, Adonai Tsavaot, o Deus dos exércitos, que foi e feriu os soldados de Senaqueribe. Então no Egito, eles ficaram sabendo que foi uma doença, que foi cometida ali, de 185 mil soldados veio morrer, né? Mas foi a mão de Deus que feriu o exército de Senaqueribe. Interessante que Senaqueribe, quando ele retorna então para a sua cidade, aí acontece o mal que ele não esperava. Senaqueribe ele tinha 4 filhos. Desses 4 filhos, 2 matam ele, né? Seus próprios filhos o mataram. Aí depois a gente vai ver que o filho mais novo de Senaqueribe, conhecido como Assaradão, esse daí, ele assume então o trono. Ele consegue expulsar os seus irmãos então fogem dali de Nínive, que era a capital da Síria. Eles fogem, procuram uma cidade de refúgio, e Assaradão então ele toma o reino no lugar do seu pai, de Senaqueribe. Então a lição que a gente vai aprender, que eu acho tão interessante, que a gente pode trazer para os dias de hoje, é que no momento que a gente se achamos cercado pelo inimigo, talvez a gente fala assim, as lutas que nós estamos passando, as perseguição, humilhação, seja no trabalho, seja em casa,
mas às vezes nós achamos que está tudo perdido, que nós não temos mais solução, que nós não vamos conseguir, mas aí o Senhor, na hora certa, no momento certo, Ele entra com a vitória nas nossas vidas. O que nós temos que ter, que eu sempre falo, é a nossa vida no altar, né? Se você tem a sua vida no altar com Deus, com certeza a sua oração vai subir até o trono do Senhor. Porque aqui Ezequias, ele tinha a sua vida no altar. Porque no primeiro ano dele, ele já derrubou todos os altares que o seu pai, o rei Acás, tinha construído. Ele derrubou os altares, ele limpou o templo, tirou toda aquela bagunça de ídolos que tinha ali dentro do templo, da casa do Senhor. Ele jogou, quebrou, queimou todos os ídolos que estavam nos bosques. Eu acho interessante que o povo ele tinha se voltado a adorar a serpente, a mesma serpente que Moisés levantou lá no deserto, quando os homens eram feridos, né, por víboras. Então o Senhor deu ordem a Moisés a fazer uma serpente de metal, e quem olhasse para aquela serpente seria curado. Então aquela serpente as pessoas estavam usando como objeto de idolatria também. Então na época de Ezequias, na época de Isaías, o profeta Isaías, aquela serpente ainda existia, ainda estava lá naquele mesmo lugar que Moisés colocou. Então as pessoas começaram a idolatrar a serpente. Então o rei Ezequias, com o auxílio do profeta Isaías, ele quebrou, né, ele pôs por terra toda aquela idolatria, aquela imagem que Moisés tinha levantado. Ele também coloca por terra ali, e é onde ele vai edificar novamente o templo. Ele vai reforçar, vai reformar, restaurar as portas dos templos do Senhor. Então Deus é com ele. Enquanto ele estava fazendo aquilo que o Senhor queria, obedecendo à vontade de Deus, então o próprio Senhor estava abençoando, porque aí ele foi um reinado de paz, né? A gente vai ver, que eu acho interessante, essa parte da Páscoa também. A Páscoa, que é o Pessah, que é onde o povo judeu ele comemora todo ano, né? Dependendo o mês, a lua, né? Porque tem ano que é setembro, tem ano que é outubro, que é o Pessah, né? Desculpa, tem ano que é março, e tem ano que é abril, o Pessah. Estava confundindo com o Yom Kippur. O Yom Kippur é a virada do ano. É porque nós comemoramos o Yom Kippur, que é a virada do ano. Nós estamos no ano 5777, no ano judaico. Então a virada do ano também depende muito da lua, porque o calendário judaico ele é um calendário solar, ou é um calendário lunar. Por que o calendário lunar? Porque Deus falou que a lua ela tem fases. As mesmas fases que a lua tem, o ser humano também tem fases na sua vida. O calendário solar é o calendário romano, né? Vem de Roma. Tanto é que foi um edito de Constantino, mais tarde, que veio colocar o domingo, que era o dia do Deus Sol para eles, que foi colocado como descanso. Então, hoje, o calendário que nós seguimos, que é obrigado, nós seguimos praticamente quase todo mundo, é um calendário colocado pelo próprio Império Romano, né? Mas o calendário bíblico, o calendário correto, é o calendário lunar, né? Que é o calendário judaico. Então, ele varia muito, depende da lua. Então, o Yom Kippur, que é a virada do ano, que é o dia do perdão, o dia da expiação, começa pelo Rosh Hashanah, né? Que é 10 dias antes. Então, ele varia de setembro a outubro. E o Pessah, por isso daí, então ele também varia de março ao mês de abril, que é o mês de Nissan, né? Então, ali é interessante que a Páscoa ela tinha sido esquecida, né? O povo não estava mais celebrando o Pessah, não estava mais celebrando a Páscoa. O povo mesmo se voltou para a corrupção, se voltou para a idolatria. O próprio rei Acás, que era o pai de Ezequias, ele estava praticando adivinhações, magia. Então, tudo aquilo que desagradava a Deus, Acás estava praticando. E as festas, que eram as festas judaicas, que eram as festas que eram mandamento do Senhor, que o Senhor colocou na lei, lá em Deuteronômio, lá no livro também de Levítico, ficou esquecido. Então o rei Ezequias, ele restaura também as festas, que era mandamento do Senhor, que estava na lei. As festas, uma delas, a mais principal de todas, era o Pessah, porque era a comemoração, né, que o Senhor livrou eles lá do Egito, lá da escravidão. Então isso daí estava esquecido. O rei Ezequias, então, dá a vida novamente também ao Pessah, e o povo volta também às suas comemorações da Páscoa, né? Que eu acho muito interessante. Até hoje, nós comemoramos diferente, porque para nós se encerrou o Pessah
com Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Porque o Pessah, ele era o cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito, e o seu sangue era escorrido no madeiro. O sumo sacerdote, ele pegava um pedaço de madeira, né, depois que o sangue do cordeiro era colocado numa bacia, ele vincava o hisopo, que era uma planta, né, que absorvia o sangue ali, e ali ele mostrava diante do povo, e o sangue tinha que escorrer pela madeira, depois ele aspergia no povo. Então, o sangue do verdadeiro cordeiro foi espetado na cruz do Calvário, né? E o seu sangue escorreu pela cruz do Calvário para nos purificar e lavar de todos os nossos pecados. Então, o Cordeiro Pascual, ele finaliza em Jesus Cristo ali. Então, o Pessah, a Páscoa, nós cristãos comemoramos todos os meses. Não que é regra você comemorar todos os meses, né? Tem igrejas que é semanal, todo domingo eles têm lá o seu dia de lembrar do corpo e do sangue de Cristo. Tem igrejas que é anual, e nós, a maioria, né, é uma vez por mês. Então, mas isso aí é livre, porque o próprio Senhor Jesus falou que é para fazer todas as vezes em memória de mim. Então, não tem regra de comemorar a ceia do Senhor, que praticamente é o Pessah, porque o próprio Senhor Jesus falou: aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue não tem parte de mim. Então, por ele ser o Cordeiro, todos os momentos que nós celebramos a Santa Ceia, então nós estamos relembrando a Páscoa, né? Não porque Deus nos tirou do Egito, da escravidão, não é mais essa lembrança que nós temos, por mais que a gente ensinamos as nossas crianças que o povo foi tirado do Egito, mas não, hoje nós relembramos que o Senhor nos tirou do mundo, né? Da escravidão do mundo, da escravidão do pecado, e nos trouxe agora para um caminho para a vida eterna, através do seu corpo e do seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Então hoje o Pessah simboliza isso, né? Então aqui o rei Ezequias, ele até a certa altura, ele começa a fazer tudo aquilo que agradava a Deus. Enquanto ele estava fazendo aquilo que agradava a Deus, então Deus abençoou o seu reinado. Então foi um reinado até um certo período, um reinado de paz, um reinado de prosperidade. Inclusive, a gente vai ver, se eu não me engano, acho que é no capítulo 37 ou 39 do livro de... Se eu não me engano, acho que é do livro de Ezequiel, que fala sobre o rei Ezequias, onde ele adoeceu, no livro de Isaías, capítulo 37. Me desculpa, hoje eu estou com Ezequiel na mente. Capítulo 37 ou capítulo 39 do livro de Isaías, a gente vai ver que o rei Ezequias, ele adoece. Ele é cometido de uma enfermidade, e dessa enfermidade, então, o Senhor envia o profeta Isaías até ele. O profeta Isaías, então, chega até ele e fala que era para ele colocar a sua casa em ordem, porque ele iria morrer. Quando o profeta Isaías sai da sua presença, ele vira então para o lado da parede, né, para o lado, e começa a chorar. E nisso que ele começa a chorar, ele começa a orar e clamar ao Senhor. Ele começa a relembrar a Deus de tudo que ele fez, dos ídolos que ele colocou por terra, né, da restauração do templo, do que ele tinha edificado, do que ele tinha feito, que ele andou na presença do Senhor. Então o Senhor, no momento que Isaías está saindo, está no pátio, está saindo do palácio, o Senhor fala com Isaías, que ele retorna novamente até onde estava o rei Ezequias, no seu leito, e profetiza para ele que o Senhor tinha ouvido a sua oração, tinha visto as suas lágrimas e tinha acrescentado mais 15 anos. E fala que fez com que o relógio que Acás tinha construído regressasse 10 graus, né? Então ali foi um milagre extraordinário que o Senhor fez, que Ezequias contemplou, além dos 185.000 soldados que ele viu a mão do Senhor pesada sobre os soldados inimigos, também ele viu a cura maravilhosa que o Senhor deu na sua vida. O Senhor restaurou, dando saúde, acrescentou na vida dele. Por isso que é bom a gente buscar a presença do Senhor. Nós temos a nossa vida no altar, para quando chegar o momento, nós clamarmos a Deus e falar: Senhor, o Senhor tem visto o que eu tenho feito,
O Senhor tem contemplado o que eu tenho buscado, o que eu tenho feito na tua obra. Então, pela misericórdia do Senhor, por aquilo que eu tenho feito, eu sei que eu não sou ninguém, não mereço nada, mas o pouco que eu tenho feito, abençoa a minha vida. E eu tenho certeza que quando você faz essa oração, o Senhor te abençoa, o Senhor ouve. Eu sempre falo na igreja que às vezes nós lançamos uma palavra profética de bênção na vida de alguém e pela nossa vida estar no altar, o Senhor honra aquela palavra profética que nós lançamos para a pessoa por causa da nossa vida no altar. A mesma vida no altar que o rei Ezequias teve, diferente do seu pai Acaz e diferente dos outros reis que iriam surgir, né? Principalmente o seu filho que viria após, que fez praticamente até um certo tempo tudo que era mal diante do Senhor. Então aqui a gente vê o rei Ezequias. Só que aí o rei Ezequias chega um momento que ele acaba errando, acaba falhando. Parece que o ser humano ele vai até uma certa altura bom. Aí depois parece que ele dá aquela vacilada. Eu não sei o que acontece com nós seres humanos. Em vez de, eu sempre falo lá na igreja, se Deus está nos abençoando, então a gente tem que buscar mais a Deus, a gente tem que fazer mais para Deus para que a gente continue sendo abençoado, né? Para que Deus venha nos dar mais, né? Não porque nós merecemos, mas o Senhor se agrada em nos abençoar quando nós fazemos a vontade dele. Mas tem pessoas que parece que quando recebem a bênção das costas para Deus e acha que Deus não vai ver isso daí. O rei Ezequias ele dá uma grande vacilada, uma grande escorregada, porque quando estava tudo bem, o rei de Babilônia manda um dos seus mensageiros, por causa que ele tentou fazer aquela aliança com a Síria, com Babilônia, pagando tributos altos, né, altas taxas de impostos para eles, para não ter guerra, para não ter confusão. E chega um momento que ele leva o mensageiro de Babilônia até os tesouros reais, né? E ali, além dos tesouros reais que ele mostrou ali, ele também levou no templo, mostrou os tesouros que havia no templo ali também. Quando ele fez ali, ele tomou essa atitude de mostrar os tesouros, principalmente do templo, então o profeta Isaías entra em ação de novo e profetiza que eles seriam levados cativo para a Babilônia, né? Então ali foi uma queda dele, um escorregão que ele teve ali, que não poderia ter feito isso. Porque tudo que ele fosse fazer, ele tinha que consultar o profeta. O profeta era o porta-voz de Deus naquela época. Então o profeta, Deus falava com o profeta e o profeta falava com o rei. E o rei ali agia com o povo conforme Deus tinha ordenado através da vida do profeta. Ele era o porta-voz. Então qualquer dúvida que ele tivesse, qualquer ação que ele fosse tomar, ele tinha que falar com o profeta Isaías, e o profeta Isaías clamaria ao Senhor, e o Senhor falaria com o profeta, e o profeta falaria com o rei. Era assim que funcionava naquela época, né? Mesmo o povo se rebelando, mesmo o povo sendo rebelde, mas essa era a hierarquia que tinha lá em Israel, né? Tinha o homem de Deus, eles tinham que recorrer ao homem de Deus, para que o homem de Deus recorresse ao Senhor. E ali o Senhor falava através da vida dele, para falar com o rei, e o rei passar para o povo. Mas infelizmente, alguns reis a gente vê que toma a iniciativa na frente, né? A gente vê reis que entraram no templo, que acendeu o incensário sem poder, que aquilo lá não era para ele fazer, sim para o sacerdote. A gente vê reis que tomaram decisões sem consultar o homem de Deus, e essas decisões foram consequências de guerras, de percas, né, de mortes, muitas também enfermidades e peste na vida deles, porque não obedeceram o mandamento do Senhor. Amém? Aí quando o rei Ezequias, então, mais tarde ele vem a falecer, o seu filho Manassés, ele vem tomar o trono no lugar do seu pai. Manassés, ele toma o trono com 12 anos de idade. Com 12 anos de idade, Manassés, então, assume o trono do rei Ezequias. A Bíblia fala que Manassés, ele fez tudo que era errado diante do Senhor. Tudo aquilo que o Senhor abominava, Manassés fez. Manassés foi um homem que ele se dedicou à adivinhação, ele se dedicou à magia, à feitiçaria. Ele colocou todos os ídolos que o seu pai tinha tirado, ele edificou novamente.
Manassés foi um que sacrificou mais tarde os seus filhos, colocou os seus filhos a fogo. Manassés, ele fez isso também. E a gente vê que parece que com isso daí eles não aprendem, né? Vê o que Deus fez no passado com Acás, né, com outros reis, com os reis lá do Reino do Norte, mas não dá para entender o porquê que esses homens tomam essas atitudes. Pra vocês terem uma ideia, no livro de 2 Crônicas, né, 2 Crônicas de Reis, capítulo 33, e o versículo 6, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou ler para vocês o que o próprio Manassés fez com seus filhos. Diz assim: fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações e de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos de Jeová, para o provocar a ira. Então aqui Manassés, ele pega os seus próprios filhos e oferece a Baal ou a Moloque. Moloque era uma estátua grande que eles tinham, algumas era feita de latão, que ficava com as mãos assim. Então eles aqueciam, algumas estátuas eles aqueciam ela até o latão ficar vermelho, e colocava as crianças, né, principalmente os recém-nascidos, nas mãos daquela estátua. Para abafar o choro das crianças, eles batiam os tambores, né, as tabacas, como falam por aí. E algumas crianças, eles acendiam uma fornalha quando a estátua era grande e jogavam dentro daquela estátua. Então, muitas crianças acabavam morrendo, vamos supor, cozidas, né? E ali os seus pais vendo e aprovando essa atitude, porque eles achavam que se fizesse isso, o deus Moloque, Ishtar, deus Baal, todos esses deuses com letra minúscula, bem minúscula, que esses deuses abençoariam eles na guerra e na lavoura, e que eles seriam férteis, tanto eles como os seus animais, né? Assim eles criam. E não sabiam que estavam fazendo isso, que era abominação perante os olhos do Senhor. Então, com certeza, Deus ele ia olhar e ia ver isso daí, ia tomar alguma atitude. Imagine sacrificar, matar os próprios filhos por interesses próprios, para crescer financeiramente, para ser um rei que botasse medo em outras nações. Que coisa que passava na mente de um homem desse. E tinham seus seguidores. Essa prática, infelizmente, essa prática em algumas nações ainda é feita. Tem lugares que ainda fazem sacrifício, tem seitas que ainda fazem sacrifício com crianças, acreditando nesse mesmo Deus com letra minúscula. Sendo que o nosso Deus, ele já deu a sua vida na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Eu não preciso colocar a vida de ninguém em sacrifício. Isso é abominação perante o Senhor, isso é assassinato. Mas o povo, eles faziam isso e era uma prática normal para eles ali, tanto para os fenícios, para os assírios, Babilônia. Então os filisteus, os amonitas, os moabitas, o povo de Edom, o povo de Tiro, todas essas nações, elas receberam seus castigos por causa da sua idolatria e pela prática que eles faziam de sacrificar seres humanos para esses deuses com letra minúscula. Principalmente crianças e meninas jovens que eram virgens, né? Então as meninas que eram virgens, as meninas novas, também eram sacrificadas. Muitas até jogadas em vulcões, né? Então era uma prática de assassinato que eles faziam e não tinha lei para isso daí, exceto Israel. Israel, Deus não era a favor disso daí. O sacrifício que eles faziam no templo era com os animais e não com os seres humanos, né? Então a Síria, ela foi uma potência muito grande, que ela foi crescendo com o decorrer do tempo.
E a gente vê que, até eu gostaria de ler também aqui no livro de 2 Crônicas dos Reis, seu capítulo 33 e o versículo 10 a 11, que diz assim: falou Jeová a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos, pelo que Jeová trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram para a Babilônia. Então a gente vê, com essas práticas que o rei Manassés estava fazendo, então Deus mais uma vez levanta o profeta Isaías, onde o profeta Isaías ele vai profetizar para Manassés. Nessa época também estava o profeta Miqueias, o profeta Miqueias também estava falando em nome do Senhor e trazendo essa mensagem para que ele se voltasse a Deus, que ele parasse com essa prática, porque a intenção de Deus era abençoar, de tornar uma nação forte, uma nação que seria exemplo para as outras nações. Esse foi o desejo de Deus. O desejo de Deus foi que o povo de Israel, que foi uma das primeiras nações, aonde o Senhor queria usar eles como exemplo para as outras nações, que a bênção viria através deles, que as outras nações iam copiar eles e seriam abençoadas. Mas eles fizeram tudo ao contrário daquilo que Deus falou. Não culpo as outras nações, porque as outras nações não tinham a Torá como eles tinham. As outras nações não tinham Deus que falava com um profeta dando orientação para o que eles fizessem. Cada passo que eles fossem dar, o próprio Deus, o soberano, o rei, o Adonai de Sabaote, era ele que dava as coordenadas para ser abençoado. Mas eles preferiam fazer tudo que era mal aos olhos do Senhor. As outras nações não tinham isso. As outras nações, eles não tinham um Deus que orientava eles e fazia conforme eles achavam, conforme eles queriam. Por isso que criaram vários deuses de barros, Cada um inventou cada um inventou um nome, cada um fez uma crença num Deus ali e faziam sacrifícios conforme eles achavam para esses deuses deles aí. Sendo que o verdadeiro Deus queria abençoar todos, mas eles preferiam dar culto a esses deuses pagãos, que, como diz no Salmo 115, que tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala, tem mãos, mas não apalpam, e tem pés, mas não anda. Mas o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador dos céus e da terra. Deus, Ele é maravilhoso. Esse Deus que nós devemos ouvir através da sua palavra e não errar. Tudo isso que nós aprendemos é para nós não cairmos nos mesmos erros do que essas pessoas caíram. A palavra, ela passou por séculos, tentaram queimar a palavra do Senhor, muitas guerras, muita mudança, mas ela continua vivinha aqui na nossa mão. Por quê? Porque é orientação para a nossa vida, para que nós não venhamos errar como esses homens erraram no passado. Hoje nós temos o segredo de ter uma vida abençoada, de ter uma vida com Deus, de ter uma vida próspera. Está aqui o segredo. Hoje o Senhor fala conosco através também de grandes homens de Deus que têm a sua vida em oração, em consagração. O Senhor fala conosco através da sua palavra e não nos deixa enganado. Por isso que você que tem a sua Bíblia, não deixa de ler ela não. Hoje eu vejo muitas pessoas dentro de uma igreja que não leva nem mais Bíblia, nem anda mais com Bíblia. Vai com celular e olha lá ainda. Chega em casa, e aqueles que vão com Bíblia, não são todos, não estou generalizando, mas muitos vão com Bíblia, aí o pastor fala, abre o livro tal, capítulo tal, versículo tal. Aí ele abre, às vezes ele abre a Bíblia, mas ele nem está lendo, ele está olhando para a Bíblia, o pastor está falando, lendo lá, ele nem está conferindo se o pastor está falando é verdade ou é mentira, se está naquilo, se está certo ou está errado, ele nem está conferindo aquilo. Ele só abre, olha ali para a Bíblia, fecha a Bíblia, fica no culto. Quando ele chega na sua casa, põe a Bíblia na estante, põe a Bíblia no guarda-roupa ou deixa jogado no sofá e vai para o próximo culto, continua assim. Sendo que a Bíblia, a palavra do Senhor,
É a boca de Deus. Isso aqui não pode ser jogado. Isso aqui tem que ter uma reverência muito grande, é a palavra do Senhor. Isso aqui é orientação para as nossas vidas. O que nós aprendemos nos vídeos anteriores sobre Isaías, o que ele profetizou para o povo e que o povo não estava nem aí, a gente viu umas consequências. Então, se eu não quero essa consequência na minha vida, se eu não quero essa consequência na vida dos meus filhos, então eu tenho que andar no caminho, nos princípios que o Senhor quer para mim. Para que a minha casa seja abençoada. Para que os meus filhos, que são herança que Deus me deu. Porque eu vou dizer uma coisa, irmão, você que está me assistindo. A maior herança que Deus nos dá é os filhos. É os filhos que vai dar continuidade no nosso nome. Se você já imaginou você chegar diante do Senhor, às vezes você fala que é pastor, que é isso, que é aquilo, mas você chegar diante do Senhor e o Senhor chegar para você e falar, tá, cadê a herança que eu te dei para você guardar? Lembra das parábolas do talento? Cadê a herança? Mas que herança, Senhor? Eu não recebi herança nenhuma. A herança que o Senhor te deu foi os seus filhos. Nem os seus filhos você teve o cuidado de levar na presença do Senhor e ensinar a palavra de Deus. Sendo que a própria palavra do Senhor fala, governe primeiro a sua casa, para depois a casa do Senhor. Então, para você ser abençoado, como Josué chegou diante do povo e falou assim, olha, até aqui nos ajudou o Senhor. Se vocês quiserem servir os deuses dos seus pais, vocês fiquem à vontade, pode servir. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então ali ele governou a sua casa. Ele tomou conta, ele abraçou a herança que Deus deu para ele. Você tem abraçado, você tem cuidado da herança que Deus confiou na sua mão? Você tem confiado naquilo que Deus te deu? Você está zelando pelo tesouro que Deus colocou na sua mão? Nós vemos aqui que o rei Manassés não zelou. O rei Manassés deu a herança dele, que Deus deu para ele deu para o inimigo. Ele ofereceu em holocausto, em sacrifício. Hoje, as pessoas não estão usando isso aqui. Claro, como eu falei, alguns lugares fazem, algumas seitas fazem, mas eu digo assim, hoje as pessoas não estão jogando numa fogueira as crianças. Hoje não estão pegando as jovens virgens e estão colocando para uma estátua queimar. Não, mas estão jogando para o mundo. Hoje estão colocando a herança que Deus deu, a semente que o Senhor colocou na mão deles, e está entregando para o mundo, que é a mesma coisa. Você está oferecendo às vezes os seus filhos para o mundo. Você está oferecendo para o mundo, então você está oferecendo para o Baal, que é o mesmo Deus. Você está colocando, por quê? Porque você não está conseguindo colocar ordem dentro da sua casa. Você não está conseguindo dar o testemunho dentro do seu lar. Porque eu creio na palavra do Senhor. Como eu falo, se você tem a sua vida no altar, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, Deus vai estar com você. Naquilo que você falar, o Senhor é na sua vida. Não entregue o seu filho para o mundo, não entregue o seu filho para Baal, não ofereça os seus filhos a sacrifício para o mundo, não dê a liberdade para eles que eles querem. Hoje nós vivemos numa época que é difícil, os filhos batem o pé, eu quero fazer isso, e o pai fica ali quietinho, a mãe fica quietinha e deixa o filho fazer. A criança, até os seus 9 anos, você comanda, e você consegue introduzir na mente dele. Agora, 10 anos para cima, se torna difícil de você controlar ele. Então, se você não controlar o seu filho ou sua filha até os seus 9, 10 anos, depois não adianta chorar. Não sacrifica seu filho ao Baal. Não deixe que ele vá para o mundo. Enquanto estiver debaixo do seu teto, traga ele para a presença do Senhor, para que você seja abençoado, o seu filho seja abençoado, para que amanhã você não venha pedir oração, Senhor, tira meus filhos das drogas, Senhor, tira meus filhos da prostituição. Para que Deus venha guardar a sua herança, para que Deus venha abençoar a vida dos seus filhos, para que eles venham ser prósperos, que venham ser filhos abençoados, que venham levar o seu nome, eternizar o seu nome, que é tão importante. Era isso que o Senhor queria
com essa nação. O Senhor queria que o povo de Israel fosse o exemplo de todas as nações. O Senhor queria que a herança que Ele deu para eles, que é os filhos, que é a maior herança, conhecesse a palavra do Senhor e seguisse conforme. Por isso que o Senhor fez a lei. Por isso que o Senhor fez a lei, para que o homem não errasse, para que o homem não pecasse, para que o homem não fizesse conforme a sua vontade, o seu desejo, porque o desejo e a vontade do homem é para o mal. Ele precisa ter um limite. É que eu sempre falo na nossa igreja, se você está com um carro numa estrada e não tiver uma placa e um radar dizendo, ó, velocidade máxima 110, radar, você vai andar a 140 e a 160. Dentro de um lugar urbano, você sabe que tem um fluxo de pessoas muito grande, fluxo de carros muito grande, você não vai andar a 100 por hora. Mas se não tiver uma placa falando lá 60 por hora, 40 por hora e radar, que vai mexer no seu bolso, que vai te multar, você anda a 100 dentro da vida urbana. Por quê? Então o ser humano precisa de regra, o ser humano precisa de normas para que ele não venha errar. Então o Senhor colocou, a nossa via de regra é a Bíblia, a palavra do Senhor. Mas infelizmente eles optaram para fazer conforme os outros, né? Segundo o desejo, a vontade que davam neles. E é isso que aconteceu. Então o rei Manassés, pela profecia de Isaías, como nós lemos, então ele foi levado cativo a Babilônia. Ele foi levado como prisioneiro para a Babilônia. Só que é interessante que lá em Babilônia, aí o rei Manassés resolve se consertar. E olha que o rei Manassés, ele tinha dado ordem para matar o profeta Isaías. Porque antes de ele ser enviado para a Babilônia, Isaías profetizou isso para ele. Ele deu ordem para que o profeta Isaías fosse morto. A palavra do Senhor, se você ler a Galeria da Fé no livro de Hebreus 11, você vai ver que Isaías ele foi cerrado no meio. Se você ler o livro dos Mártires, também vai falar que Isaías foi cerrado no meio. Há um ponto de interrogação muito grande, porque se você ler os Talmudes judaicos, eles falam que o profeta Isaías foi se esconder do rei numa madeira de cedro. Aí não sabe se essa madeira de cedro era uma árvore oca, não sabe. Sei que ele se escondeu dentro de uma madeira de cedro, assim diz os Talmudes. Só que as franjas das suas vestes, da sua orla, ficaram para fora à vista. E o rei Manassés viu. Quando o rei Manassés viu, ele deu ordem aos seus soldados que cerrassem o cedro. Aí um dos Talmud diz que quando cerraram na altura que estava a sua boca. Na altura que estava a sua boca, que ele foi partido, que ele foi cerrado. Devido à palavra onde ele fala, no capítulo 6, que ele habitava no meio de pessoas de impuros lábios. Interessante, né? Eu habito no meio de pessoas de puros lábios, né? E ali ele foi cerrado ali pela boca. É claro que tem outros Talmudes também que diz que ele estava em praça, aonde foram amarradas suas mãos e pés, e também ele foi encerrado em pedaços. Por isso que eu digo que fica um ponto de interrogação, né, que só nós sabemos que ele foi cerrado. E ele estava, né, dentro dessa madeira de cedro onde ele foi cerrado. Agora, se foi pela boca, se foi cerrado no meio, se foi cerrado em pedaços, só o Senhor Jesus pode nos revelar esse mistério. Mas porque, que nem eu falo, procurei, mas nos Talmud diz assim, na Bíblia só fala que ele foi cerrado ao meio. Manassés, então, ele é levado, preso, cativo para Babilônia. E lá em Babilônia, ele resolve então fazer uma oração ao Senhor. E a oração que Manassés ele faz para Deus é uma oração de arrependimento. É onde ele se arrepende de todos os seus pecados, aonde ele se arrepende da idolatria, de tudo aquilo que ele fez. Ele reconheceu diante do Senhor que ele estava errado. Aí é onde Deus resolve agir na vida dele.
Isso se encontra na segunda Crônicas de Reis, ou segundo Crônicas, no seu capítulo 33, versículo 12 e o versículo 13, que diz assim: E ele angustiado orou deveras a Jeová seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais, e lhe fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que Jeová é Deus. Interessante, né? A gente vê lá o rei Uzias. O rei Uzias começou bem, né? Fez tudo que agradava ao Senhor, né? Não deixou os ídolos, não deixou as imagens, né? Arrancou tudo fora do reino, serviu ao nosso Deus, Deus abençoou, e no final da sua vida ele resolve entrar no templo e acender o incensário, onde ele foi cometido de lepra, né? A gente vê o rei Acaz, né? O rei Acaz, ele já foi desde o princípio até o final, ele foi mal, também veio a falecer. Veio o rei Ezequias. O rei Ezequias é como se fosse um Emanuel, um remanescente, né? Aquele que viria para mudar a situação ali do povo de Israel, que realmente mudou, porque enquanto ele fez aquilo que agradava a Deus, Deus prosperou o reinado de Jerusalém, de Judá, abençoou muito eles ali, mas a gente vê no final que ele acaba desobedecendo Deus, mostrando os tesouros ali para o mensageiro de Babilônia, onde acarretou, né, numa profecia que Babilônia iria futuramente levar eles a cativo, que realmente eles ficaram 70 anos, né, em cativo, né, num cativeiro. E agora a gente vê Manassés, filho de Ezequias, que começou mal, fazendo pior do que os seus, não com o seu pai, né, mas com os seus avós. Fez bem pior, que aí ele consultava adivinhos, né? Mexeu com feitiçaria, mexeu com magia, prática de magia, prática de adivinhações, sacrifícios humanos, né, pessoal, os seus filhos, né, que nem eu comentei, que deu os seus filhos, mas no final da sua trajetória ele resolve pedir perdão e a misericórdia de Deus. E Deus, ele é tão maravilhoso, que ele é rico em misericórdia e ele perdoa. E ele perdoou. A gente vê que Deus, ele perdoou o Manassés, né? Deus, ele é muito maravilhoso. Às vezes a gente fala que não tem mais jeito. Eu vejo pessoas que foram de certas denominações, de igrejas cristãs, que a gente conversa, aí por causa de um deslize, por causa de uma falha que eles deram, e eles falam assim: não, pastor, eu não tenho mais jeito, não tem mais solução para mim, eu pequei, o meu ancião lá falou para mim que agora eu já estou condenado porque não tem mais volta. Como que não tem mais volta? Aqui era uma época que é onde diziam olho por olho, dente por dente. Aqui eles não tinham Jesus Cristo como seu advogado. Aqui não tinha, era Deus, era o próprio Deus, o próprio juiz. Se o próprio Deus, que é o próprio juiz que julgava as nações, no momento que a pessoa se voltava para o Senhor e reconhecia que Ele era Deus e reconhecia que Ele si próprio não conseguiria nada porque Ele é miserável, pecador, Deus, ele perdoava. Agora, por que um ser humano vai chegar e falar: nossa, para você acabou, porque você vacilou, porque você deslizou? Quem é nós para julgar? Deus, ele é rico em misericórdia. Basta você reconhecer o seu pecado. Basta você se voltar para o Senhor Jesus Cristo. Hoje é melhor ainda, porque a Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele é o intercessor entre Deus e o homem. Então, quando você se arrepende dos seus pecados e reconhece que Jesus Cristo, ele é o único na sua vida, e ele é o único que pode interceder entre Deus e o homem na terra, que ele é o seu advogado, o seu intercessor, ele te perdoa de todos os seus pecados e de todas as suas transgressões. Tudo que você fez daquele momento para trás, o Senhor joga no mar de esquecimento. E é perdoado, o seu passado é esquecido para Deus. Então há perdão. Talvez, se você que está me assistindo, talvez você saiu de alguma denominação. Talvez o seu pastor ou o ancião chegou para você e falou: você não tem mais jeito. Você não vai conseguir mais. Para você, acabou. Eu quero dizer para você que Deus,
ama a sua vida. E Deus, Ele perdoa pecado. Basta você reconhecer que Ele é o Senhor. Basta você reconhecer que você pecou e errou e precisa da sua misericórdia. Que o Senhor está de braços abertos e está estendendo a sua mão para pegar você e trazer novamente diante da sua presença. Manassés, ele reconheceu que ele errou, como nós lemos aqui em 2 Crônicas 33, 12 e 13. Ele reconheceu o seu pecado. Ele reconheceu tudo aquilo que ele fez de errado. Quando ele reconhece tudo isso, Deus então toca no coração do rei e ele retorna então para ajudar. Ele sai de onde ele estava preso ali. Ele faz um acordo. Ele volta. O rei, naquela época, era o rei Assaradão. O rei Assaradão, que era filho de Senaqueribe, o filho mais novo, esse rei, então, ele resolve cobrar taxas, tributos altos do rei Manassés. Mas devido a Manassés reconhecer o seu pecado diante de Deus, Deus então lhe dá estratégias para isso que eu falo, ao que é andar na direção de Deus, ao que é a pessoa andar conforme o Senhor ordena. Olha a diferença. As taxas que foram combinadas eram taxas altas, eram impostos altos. Só que o Senhor deu estratégia para Manassés. Manassés então ele começa a enviar presentes para o rei. Ele começa a presentear. E Manassés então ele começa a enviar materiais para as construções ali na Síria. Então ele envia materiais, ele envia alguns presentes, que foi de grande ajuda. Por que foi de grande ajuda? Porque naquele momento ali, a Síria, ela estava com uma luta travada com o Egito. O Egito estava querendo de novo ascender outra vez. Então estava sendo uma pedra no sapato ali da Síria novamente. Então, conforme Manassés ele envia materiais, ele envia presentes, alguns soldados para ajudar o rei Manassés, o rei Assaradão, então ele consegue vencer o Egito. Quando ele consegue vencer as batalhas ali do Egito, então o rei, em gratidão, resolve cobrar taxas mínimas de Manassés. As taxas eram mais baixas que eram cobradas lá em Amon e lá em Moabe. Eram taxas mínimas. Então ele conseguiu, no momento caótico, no momento difícil, que esses reis não perdoavam, esses reis não tinham misericórdia das nações conquistadas, porque cobravam altas taxas de impostos para que as nações não conseguissem se levantar novamente. Então ali ele conseguiu que o rei abaixasse as taxas de tributos e impostos. E ali ele conseguiu reconstruir Judá. Aquilo que o seu pai Ezequias deixou de destroços para ele, porque como o profeta Isaías profetizou o castigo por causa que ele fez aquilo, mostrou os tesouros, a Síria invadiu algumas cidades ali, principalmente os campos, onde tinha as lavouras, e destruiu, deixou destroços, deixou montouros. Mas aí Manassés, com essas taxas mínimas cobradas, ele conseguiu se reerguer de novo, reconstruir a cidade, replantar nos campos e fazer com que Judá prosperasse novamente. Por quê? Porque deu ouvido à voz do Senhor. Quando você dá ouvido à voz do Senhor, o Senhor entra com um processo de reconstrução na sua vida. Aquilo que estava destruído, aquilo que o inimigo tentou destruir, jogou para baixo, talvez no seu casamento, talvez na vida dos seus filhos, no seu trabalho, no seu negócio. Quando você reconhece e dá a voz ao Senhor, a voz do Senhor, o Senhor entra com um processo de reconstrução na sua vida. É isso que Deus quer fazer, que às vezes o ser humano não entende. A reconstrução que o Senhor fez. Eu gostaria também de estar comentando aqui no livro de 2 Reis, capítulo 21, versículo 3 e 4. Fala: por ter reintroduzido a idolatria, permitido a reconstrução de altares,
destruído por seu pai. Ele chega a ser responsabilizado pela futura destruição de Jerusalém pelos babilônicos, fato que somente ocorreria no século seguinte. Então aqui, né, que eu falei, Ezequias, né, acabou dando aquele vacilo, mostrando o tesouro. Aí depois Manassés no início, né, voltou à idolatria, veio a profecia futura, mas em Manassés ele resolve se voltar a Deus. Aqui Isaías, ele já tinha morrido nesse trajeto aqui da reconstrução de Judá. Então Isaías, o profeta Isaías, ele tinha morrido, né, onde eu comentei com vocês que ele foi cerrado ao meio. Não sei se foi pela boca ou cortado ao meio, não sei. Sei que a Bíblia fala que foi cerrado ao meio. Segundo os Talmud, foi cerrado pela boca, né? E veio a falecer. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o profeta Jeremias. É claro, não deu para me aprofundar mais, senão o vídeo ia ser muito extenso. Isso aqui é só, irmãos, que eu quero que vocês entendam, isso aqui é só um resumo do que a gente passa no curso do IBAD. Se você quiser se aprofundar mais nesses ensinamentos do profeta Isaías, como nós ensinamos nesses 4 vídeos, eu quero fazer um convite para você. Mais uma vez, eu vou estar mostrando aqui, né? Este é o livro que nós estamos aprendendo, né? Lecionando lá na Igreja Assembleia de Deus Vida Nova, no bairro Morumbi, aqui em Cascavel, né? Na rua Serra da Mantiqueira 1097. Então nós estamos estudando sobre os profetas maiores. Então lá, é claro que lá a gente vai expandir mais um pouco, a gente vai estar fazendo mais comentários, lá tem os alunos ali que têm a liberdade também de comentar, que nem eu sempre falo, né? A palavra do Senhor é tão extensa, tão grande, que eu falo que a gente não é o sabe tudo, né? Tem pontos de vista que talvez eu li ali e não vi, e você viu, né? Você tem mais facilidade de ver esses pontos de vista que às vezes a gente não vê, e você pode estar comentando, levando ali também para o estudo, e nós vamos se ajudando a conhecer a palavra do Senhor. Então, esses 4 vídeos que eu fiz do profeta Isaías foi um resumo daquilo que a gente está aprendendo ali na igreja. Então, quero deixar o convite e também o agradecimento, né, a todos que têm tido paciência, têm curtido, têm assistido o vídeo. Fiquei muito contente que o vídeo passado teve muitas pessoas que visualizaram, não só aqui no Brasil, agora tem pessoas ali também na Espanha, né, lá em Madrid, que está visualizando nossos vídeos. Então, é um Shalom Adonai, né, a todos ali também lá de Madrid, da Espanha. Tem o meu tio Cláudio Munhoz, né, meu tio lá de Varginha, né, tá morando lá em Varginha. Um grande abraço, tio Cláudio, Deus abençoe a sua vida. Também a Josefa Gomes, a minha sogra, que também sempre tem assistido. O meu sogro agora há pouco também estava aqui, falei que ia estar fazendo o vídeo, e ele falou, olha, eu vou lá assistir também o seu vídeo lá. Então meu sogro também, que Deus abençoe a vida de todos vocês que têm nos acompanhado, que têm nos assistido e nos ajudado, porque a sua cooperação e nos ajudar nos motiva a fazer mais vídeos de estudo, né? A Noreli Zanucci, né? Noreli, um grande abraço. Você é a esposa do Chico Mirim? Se é a esposa do Chico Mirim, manda um abraço para ele também. Noreli, um grande abraço. Nos ajudou quando a gente pedimos doações para as crianças, ela nos abençoou, nos ajudando. A Grazi é ali a líder de jovens, né? Um grande abraço para a Grazi, para o Nilson, que tem liderado os nossos jovens ali na igreja. O Alexander, né? Alexander também, o filho da Renata, né? Deus abençoe também, Alex. Um grande abraço. Marcos Máximos. Marcos Máximos é o Marquinho. Ô Marquinho. Marquinho, nós congregamos lá na Assembleia de Deus, no Tarumã, aí no Ministério de Missão, né? Um grande abraço, Marquinho, a sua família. Vocês têm nos dado graça, assistindo nossos vídeos e cooperando conosco. O Josimar também o Josimar. Eu falei que ele era de Curitiba, não é de Curitiba. Eu esqueci o nome da cidade. Ô Josimar, tem que mandar o nome da cidade aí para mim, aí eu sempre esqueço. Josimar é professor de Kung Fu, né? Eu falo que ele dá rasteira no adversário lá no tatame, mas também dá rasteira no inimigo, né? No cãozinho, quando ele vai orar e vai consagrar, né? Então ele dá rasteira por 2 vezes. Então um grande abraço, Josimar. Deus abençoe a sua vida. O dia que você estiver aqui em Cascavel, Josimar, quero deixar um convite para você vir dar uma palavra conosco ali. Eu sempre falo que a igreja é pequenininha, né? Mas é igual o coração de mãe, sempre cabe mais um, né? Solange também é minha prima, que sempre tem assistido nossos vídeos, tem curtido, lá de São Caetano do Sul, né?
Também ela é pastora, seu esposo, o Ibirajara, também tem feito um trabalho maravilhoso, ganhando almas ali na cidade de São Paulo, em São Caetano do Sul. Quero deixar um grande abraço a Roseli também, lá de Quilombo. A Roseli também tem nos abençoado, assistido, curtindo, né? Falo para ela que estou esperando, ela falou que ia me chamar lá para Quilombo, né? Quando me chama na época do frio, tá? Quando me chama na época do frio lá, que diz que é terrível lá em Santa Catarina na época do frio. Então um grande abraço também a Roseli, o seu esposo, a sua família, a pastora Salete também, a pastora ali de Santa Teresa, o pastor Silvio também, que sempre tem curtido, nos assistindo, da Igreja Arca de Cristo. Deus abençoe. Pastor Silvio, um grande companheiro, sempre quando nós precisamos fazermos um congresso, um trabalho aqui, ele sempre vem nos ajudar a cooperar com a igreja, né? Então Deus abençoe também o pastor Silvio, o Zé Milton, o Zé Milton é um pregador aí, né? Uma bênção de Deus, como eu falei, tem pregado lá em Madrid, em Bilbao, lá na França, né? Tem levado a palavra do Senhor. Grande homem de Deus, Deus te abençoe seu ministério, pastor Zé Milton. Que nem eu falei, a pastora Salete, Paulo Mendonça, Roseli Fernandes. Lista aqui é grande, irmãos. Lista é grande. A Carla também, um grande abraço, Carla. Carla e o Jefferson, né, lá na igreja ali do Guarujá, do pastor Edmarães. Carla, um grande abração. Deus abençoe a sua vida, o seu ministério. Quero deixar um convite para você, se estiver aí tranquila aí nesse domingo aí, ou na quinta-feira que vem louvar o Senhor. Pede lá, fala, pastor, posso faltar hoje o culto para me louvar o Senhor lá na igreja do pastor Eduardo? Faz isso aí, a gente conta com vocês. A irmã Helenice Silva também, Helenice, um grande abraço. Madalena Gomes, a Madalena, a tia da minha esposa, ali de São José dos Campos, né? Ô Madalena, grande abraço para você, para o seu filho, né? Para suas filhas, que Deus abençoe. A Savana Couto, a Savana minha prima, também lá de São Paulo. Savana é uma bênção de Deus. A minha tia Sária, que é a mãe dela também, meu tio Sérgio. A Simone nunca mais eu vi no Face. Eu nem sei como a Simone tá, Savana. Ela tem Face, manda o Face da Simone para mim ver ela. Eu tenho a lembrança dela daquela época ainda, né? Savana aí já tá com seus filhos. A filha dela é a cara dela, né, Savana? Grande abraço, Savana. Savana também é a bênção de Deus. É o seu esposo, é a toda a família aí, que Deus abençoe todos vocês, né? Também quero deixar um abraço para minha esposa, né? Até minha esposa estava me assistindo, né? Trabalhar, Eliana, trabalhar, hein? Tá lá no trabalho, mas a oportunidade que tem na hora do almoço tá também aqui nos assistindo, né? Graças a Deus, né? Tem colaborado conosco também. Felipe também, né? Felipe Simão, lá da Assembleia de Deus também, lá do Floresta, né? Deus abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. O seu ministério esteve em casa esses dias aí, e a gente conversando da palavra do Senhor. Eu chamei ele para fazer um vídeo comigo, ele não veio, né? Felipe, vem um dia aí fazer um vídeo comigo aqui, tá bom? Também a Zenilda, a Z cabeleireira, a Z que sempre está cortando o meu cabelo, né? Ultimamente eu não estou cortando, né, Z? Deixando o cabelo crescer, e estão falando que eu pareço Jesus Cristo, né? Falei, que bom, né? Se eu não ganhar na palavra, então eu ganho na aparência, né? Aí eu falei, não, mas a gente tem que parecer com Jesus mesmo. Lá em Gênesis não fala que façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, então com certeza tem a aparência do Pai, né? Então louvado seja o nome do Senhor. Também um grande abraço para o César lá de Portugal. César, Deus te abençoe, a vida também da Elisângela, Deus abençoe o ministério dela. César, grande homem de Deus, aí tem acompanhado através do Face, fazendo a obra, transmitindo os cultos ao vivo. E César, qualquer hora eu vou aí, hein? Você lançou o convite, olha que eu guardei, hein? Eu guardei, você falou que eu posso ir aí, eu vou aí mesmo, hein? Deixa certinho aí, deixa chegar minhas documentações aí que a minha prima Savana aí vai enviar para mim. Nós vamos aí sim, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar, né? E eu vou dar uns glória com você na igreja aí, né? Não sou aqueles pregadores, você sabe, né? Mas eu vou dar uns glória com você. Também a Duda, Deus abençoe a Duda também. A pastora Amélia é a esposa do pastor Lerli, lá na igreja Unção Divina, né? Deus abençoe o ministério de vocês, pastor Lerli, pastora Amélia, grande companheira. Também a pastora Aglai, esposa do pastor Abel, era da Batista, congregamos junto na Batista Peniel. Deus abençoe a Aglai, seus filhos, pastor Abel.
também o irmão Antônio, da Assembleia de Deus, Unção e Graça, né? O cantor Antônio, Deus te abençoe, o Antônio lá também. E a Camila, né? Camila também, Deus te abençoe, Camila. Camila foi uma grande companheira quando nós chegamos aqui em Cascavel, né? Congregamos junto, acompanhou as nossas lutas, nossas dificuldades quando nós chegamos aqui. E graças a Deus, Camila, estamos abençoados. Eu tenho visto no Face também que Deus tem abençoado a sua vida, né? Daniel Lucas, Daniel, como eu falei no vídeo passado, Daniel foi um jovem que eu acreditei que Deus ia fazer uma mudança na vida dele, onde muitas pessoas disseram para mim que não tinha mais jeito, onde muitas pessoas falaram para mim que era para deixar, largar de mão, e eu falava assim, não, eu vou lá, eu vou ajudar ele. E eles falavam, não, Eduardo, não tem jeito. E eu louvo a Deus porque eu não dei ouvido para essas pessoas, eu dei ouvido para a voz do Espírito Santo do Senhor, porque hoje o Daniel é obreiro na casa do Senhor. Hoje o Daniel está casado, sua esposa canta no ciclo de oração e eu tenho certeza que até pregando a palavra de Deus o Daniel está. Então eu louvo a Deus pela sua vida, Daniel, que tem aí insistido e feito a obra do Senhor. Também a Ana Paula Moraes, também Deus te abençoe, né? Abençoe o seu ministério. Também o Pablo, né? Pablo lá da Espanha, o Pablo também. Que Deus abençoe a sua vida, Pablo, que eu tenho certeza que um dia vai ser uma ponte nossa aí, como também nós venhamos ser para você aqui no Brasil. Pablo tá pregando lá em Madrid, em Bilbao, tá em tudo que é lugar lá na Espanha. Eu tenho acompanhado agora o Face dele, né, os seus banners, aonde ele está ministrando. Pablo, que Deus abençoe o seu ministério aí na Espanha, Pablo. Que Deus venha abrir as portas, não só aí na Espanha, mas em toda a Europa, né, em todo o Ocidente, que Deus venha usar a sua vida. Porque como eu falei para você aquele dia no WhatsApp, Pablo, Deus tem uma chamada na sua vida. A unção que o Senhor tem na sua vida, Pablo, é de orar pelos enfermos e eles serem curados. Deus vai te usar no ministério de cura, Pablo. Só você crê. Põe a mão sobre os enfermos e ore com fé, que Deus vai fazer um grande milagre. Também a Oliane Bonetti, né? Oliane Bonetti, também Deus te abençoe que está nos assistindo. Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua vida. Que esse final de semana venha ser um final de semana abençoado. Você venha contemplar as maravilhas de Deus na sua vida. Também a Janaína, né? A Janaína, Deus abençoe também você, Janaína. Janaína também arrumava o computador dela, né? Que quando eu tinha minha escola de informática, ela sempre trazia o computador dela para me fazer manutenção. Saudade de você, Janaína. Deus abençoe você também. Ó, continua arrumando o computador, hein? Eu não parei de arrumar o computador, eu estou arrumando em casa, mas continuo arrumando. Então Deus te abençoe, Janaína. Também a Ana Almeida. Ana Almeida também, nós congregamos juntos ali na Assembleia de Deus, ali do bairro Tarumã, ali na missão, né? Então são tantas pessoas que têm curtido aqui, têm falado que se eu for ficar, eu vou ficar até amanhã nesse vídeo. Então um grande abraço a todos, tá bom? Deus abençoe. Dá um curtizinho, tô vendo aqui no vídeo, ó, tem 20 curtidas, mas dá mais um curtizinho pra gente dar continuação nos vídeos, né? O próximo estudo que eu quero dar para vocês é sobre o livro de Jeremias, o profeta Jeremias. A gente vai dar mais uma continuação, a gente vai ver que aqueles homens ali parece que não entrava na cabeça deles a palavra de Deus, né? Deus cobrava, quando eles se voltavam para Deus, Deus abençoava, mas aí eles continuavam depois fazendo aquilo que era mal diante do Senhor, né? Parece que não aprendia. É como hoje, né? Hoje o Senhor fala através da mensagem, através do Espírito Santo, através das pregações, e parece que não entra na mente das pessoas. A gente tem que, olha, eu falei, o segredo de ser abençoado é você se entregar para Deus. Você quer ver os seus filhos abençoados? Se entrega para Deus. Você quer ver o seu trabalho abençoado? Entrega para Deus. Você quer ver a sua casa, o seu casamento abençoado? Coloca no altar de Deus. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida, é o meu desejo. Shalom Adonai Tsabaoth. Deus venha ser com você nesse final de semana.